Na vida, nos deparamos com a necessidade de mudanças. Algumas avassaladoras e outras mais tranquilas. O que sei é que aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados. Uns tiveram suas vidas transformadas, outros optaram seguir seu próprio caminho. Mas a verdade é que ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas atitudes, palavras ou por um olhar de ternura. Temos a oportunidade de ter nossas vidas transformadas por Jesus. Encontros que transformam vidas. A série de outubro da Igreja Presbiteriana Shalom. Shalom, irmãos. Muito bom a gente estar mais uma vez na casa do Senhor. Já cantamos, já oramos e levamos a nossa voz a Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. E agora nós vamos para a leitura e exposição da palavra de Deus. O pastor já orou, então nós vamos ler o texto, mas antes eu quero falar. Essa é uma série muito especial, a gente já ouviu na voz da locutora Larisa. Cadê a Larisa? Saiu. Mas a gente já ouviu ela falando um pouco dessa série. Mas é uma série muito interessante, em que a gente vai tratar alguns encontros de Jesus com pessoas comuns, mas que tiveram as suas vidas transformadas depois deste encontro. E hoje nós vamos falar desse primeiro encontro, o encontro com o rei. E esse é o tema da nossa palavra esta noite. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em João. O primeiro capítulo de João, nós vamos ler de 43 a 51. João, o primeiro capítulo, 43 a 51. Tem que apertar aqui, que senão não aparece. Opa, agora apareceu, né? Bom, eu vou ler, peço que os irmãos me acompanhem. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Apareceu um rapazinho ali, né? Não sei se os irmãos conhecem, mas esse que está na foto ali é o Augusto Cury. Ele é um psiquiatra, pesquisador e um escritor. O escritor que mais vendeu livros nessa década no Brasil. Ele é o autor, por exemplo, daquele livro, O Vendedor de Sonhos, que também se tornou em 2016 um filme, e um filme muito bom. Ele se considerava um dos maiores ateus que já existiu na face da terra. Ele mesmo, em um testemunho, ele fala o seguinte: eu era mais ateu do que o próprio Nietzsche, que é o autor da frase que Deus está morto. Eu me considerava mais ateu do que Karl Marx, que falava que a busca por Deus é o ópio que entorpece a mente humana.
mais ateu do que Sigmund Freud e tantos outros. E ele falava, eu era extremamente ateu. E ele tem uma teoria chamada teoria da inteligência multifocal. Essa teoria, ela consiste em analisar o pensamento, a construção do pensamento humano. Só para a gente simplificar, porque é uma teoria bem complexa, ela, por exemplo, analisa como as pessoas formam os heróis da sociedade. Então, como formaram o super-homem, por exemplo, o que pensaram para formar esse tipo de herói. Então ele falou, eu vou analisar agora o maior herói de toda a história, que foi Jesus. Mas eu vou analisar para provar que Jesus é fruto da mente humana, que Jesus não existiu, que Jesus é um mito, e eu vou provar que ele não existiu. O problema é que ele foi tentar provar fazendo o quê? Consultando os 4 evangelhos. Começou a estudar os 4 evangelhos e estudando, ele disse o seguinte: eu esperava encontrar uma pessoa construída por um grupo de galileus, mas fiquei perplexo porque percebi que a sua personalidade é tão complexa e tão fascinante que não cabe no imaginário humano. Eu percebi que sua inteligência, sua capacidade criativa, a gestão de suas emoções não tem precedente histórico. Assim, deixei de ser um ateu e percebi que a procura por Deus não é um ato de pequenez intelectual, mas um ato inteligentíssimo da mente humana. Ele simplesmente começou a ler os evangelhos e ele percebeu, é impossível que Jesus tenha sido criado pela mente humana. É impossível que alguém tenha inventado um herói chamado Jesus. Hoje nós vamos falar de alguém que não era um ateu, mas era alguém extremamente cético e que tinha algumas dúvidas realmente sobre a vinda do Messias e se este Messias viria de Nazaré, como Filipe falou com ele, de Jesus o Nazareno. E nós vamos falar desse encontro que ele teve com o rei. Um encontro que transformou a sua vida. Esse encontro, ele começa numa conversa com Filipe, mas se a gente for pensar tudo o que aconteceu um pouco antes, a gente vai tentar entender a partir de um mapa o que aconteceu. A primeira coisa que João escreve no seu livro é uma forma de trabalhar com os grandes pensadores e filósofos da época, falando que Jesus era o Verbo. E ele fala que Jesus, o Verbo, estava com Deus e ele era o próprio Deus. E sem ele, nada do que foi feito seria feito, porque tudo foi feito por intermédio de Jesus. E quando isso aconteceu, Jesus estava num lugar chamado Betânia. Ali no mapa está aparecendo aqui também, né? Acho que esse daqui está mais claro. É uma cidadezinha que ficava do lado direito do Jordão. Se os irmãos se lembram da última série de mensagens, né? O povo de Israel atravessou o Jordão ao pé limpo. Eles estavam do lado direito da imagem e foram para o lado esquerdo, aonde se formou a Palestina, né? Judeia, Samaria e depois a Galileia. Jesus estava ali em Betânia e foi batizado por João Batista ali. Tem outra Betânia ali um pouquinho do lado, que é a cidade que Lázaro morreu e ressuscitou. E vocês vão ouvir um pouco sobre esse encontro com Lázaro e suas irmãs. Mas não é dessa Betânia que a gente está falando, é de uma outra Betânia. E aí Jesus subiu e foi sentido a Betsaida, uma cidade. Antes disso, João Batista estava batizando as pessoas e ele encontrou com Jesus e ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele falou isso, o que aconteceu? André e um outro discípulo, que o texto não fala quem é, falaram, peraí, se ele é o Cordeiro de Deus e eu estou seguindo João Batista, não, vamos mudar então o caminho. E eles deixaram de seguir a João Batista e começaram a seguir Jesus. E chegaram e perguntaram para Jesus, onde assistes? Ou então, onde o Senhor ensina? Aonde o Senhor é mestre? Que eu quero acompanhar o Senhor.
Então Jesus fala para eles, para esses dois discípulos, venham e vejam. E aí o André era irmão de Simão, e ele se encontra com Simão e fala, olha Simão, achamos o Messias. E aí Simão prontamente vai com ele e se encontra ali com Jesus, e Jesus muda o nome de Simão, fala, tu não se chamarás mais Simão, mas se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Então o nome de Simão é mudado. André e Simão eram dessa cidade chamada Betsaida, aonde Jesus se encontra com um outro discípulo, Filipe. E ali Jesus fala para Filipe uma palavra, segue-me. E Filipe prontamente larga todas as suas coisas e começa a seguir a Jesus. E aí eles vão andando, chegam numa cidade de Caná. Caná da Galileia é onde a água foi transformada em vinho naquele casamento. E quando ele chega ali em Caná, encontra esse homem, Natanael. Alguns dizem que ele é o Bartolomeu dos outros evangelhos. A gente não sabe, mas se for, ele seria um dos discípulos. E aí quando Jesus se encontra com Natanael, quando Filipe se encontra com Natanael, ele fala o seguinte, achamos aquele de quem os profetas falaram, de quem Moisés falou na lei. E ele é Jesus o Nazareno. E aí Filipe, após falar isso, Natanael lhe responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí começa toda a conversa. Mas esse mapa, ali depois de Caná, a gente tem uma cidadezinha coladinha ali, que é Nazaré, uns 40 quilômetros uma cidade da outra. E agora a gente vai para a conversa e logo para o diálogo que houve entre Filipe e Natanael. Filipe chega para Natanael e fala, achamos aquele de quem falam os profetas, de quem fala Moisés, é Jesus o Nazareno, filho de José. É interessante porque quando a gente se lembra de como André falou para Pedro, o que ele falou? Achamos o Messias. Simplesmente essas duas palavras, essas três palavras. Aqui, Filipe, acho que já conhecendo o ceticismo de Natanael, ele começa a falar, olha, achamos aquele, que lembra o que Moisés falou? Lembra o que os profetas falaram? Achamos este homem. É Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, por que Natanael fala isso? Primeiro, havia um preconceito dos judeus, né? A Judeia é aquela parte de baixo, vamos voltar lá no mapa, Judeia é a parte de baixo e a Galileia é a parte de cima, no meio tem Samaria. Os judeus desprezavam os galileus porque Galileia era uma terra formada por gentios. Se a gente for em Isaías 9:1, ele vai falar, olha, a Galileia é uma região que recebe muitos gentios. E judeu não gosta de samaritano, que é um pouco parente. Imagine de gentio, que não é nada parente. Então, eles não gostavam dos gentios. Então, por causa disso, criou-se um preconceito muito grande dos judeus contra os galileus. Mas Natanael era da Galileia. E ele fala, olha, da minha região aqui não sai nada de bom. Da onde a gente está aqui não tem nada de legal. É mais ou menos um rapaz lá de Brasília falar, olha, o Silvano deu essa ilustração, tem um cara aqui muito bom, um político muito bom que surgiu aí, ele é honesto, é um homem bom e ele é de Brasília. Daí o cara de Brasília, pode vir alguma coisa boa de Brasília, né? É mais ou menos essa história que está acontecendo aqui. Então, por causa desse preconceito, primeiro, Natanael já fala toda essa questão, pode vir alguém bom de Nazaré? Mas tem outra coisa, Filipe deu algumas informações meio incorretas, né? Se a gente for estudar as profecias do Antigo Testamento, Jesus viria de onde? De uma cidade chamada Belém. Não era de Belém que estava prometido que Jesus viria? E a gente, conhecendo a história de Jesus, não sabe que Jesus veio de Belém? Então, por que Filipe fala que ele é o Nazareno? Porque Jesus
nasceu em Belém, foi apresentado em Jerusalém, ficou um tempo ali no Egito, fugindo do rei, e depois ele foi para essa cidade de Nazaré, aonde ele cresceu. Por isso que nós chamamos Jesus de o Nazareno, ou também de Galileu, né? Tem até aquela música do Fernandinho, eu vou poupar vocês de me escutarem, né? Mas que chama de Galileu. Então, por isso que se fala de Jesus como o Nazareno, ou como também o Galileu. Mas, então, Filipe dá uma informação que parece ser meio incorreta para Natanael, aos ouvidos de Natanael. Ué, não foi prometido de Belém? Então, por que estão falando que ele é um nazareno? Né? E a outra informação meio incorreta é que o texto fala, né, no Antigo Testamento, Isaías, fala que Jesus viria de uma virgem. Se ele viria de uma virgem, como ele teria um pai humano? E tudo isso talvez tenha colocado um certo ceticismo, uma certa dúvida em Natanael. Mas aí a hora que Natanael reclama, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe simplesmente fala, vem e vê. Aquele mesmo convite que Jesus fez, venham e vejam. Ele estende a nós para que nós convidemos outras pessoas, venham e vejam. E não é o foco da nossa mensagem, mas eu queria desafiar vocês. Filipe era um homem que depois andou com Jesus, foi discípulo de Jesus e proclamou a mensagem de Jesus. Foi uma das pessoas que levou o evangelho ao mundo para que ele se tornasse conhecido. Mas aqui ele deu algumas informações erradas sobre Jesus. E às vezes a gente pensa que para falar do evangelho, a gente tem que ter um bacharelado em teologia, um doutorado, mestrado, doutorado em teologia, para que a gente saiba tudo que está escrito na Bíblia. Bom, agora eu estou apto a pregar o evangelho. Não. A gente pode pregar o evangelho mesmo com o que a gente sabe. A gente tem que buscar conhecer mais e mais da palavra de Deus para não dar bola fora, não ensinar corretamente. Mas quando nós falamos de Jesus, mesmo quando a gente dá alguma informaçãozinha errada, não porque a gente quer, mas porque a gente não conhece, o Senhor, o Espírito Santo toca os corações, porque é Ele que transforma, mas Ele quer que nós anunciemos a Sua palavra, mesmo que não tenhamos todo aquele conhecimento teológico. E aí, depois dessa conversa, aí o que acontece é que Jesus começa a conversar com Natanael. Filipe fala para Natanael, vem e vê. E aí Natanael vai. Só que antes de chegar lá, antes de falar qualquer coisa, Jesus fala, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus, já conhecendo Natanael, já sabendo quem ele era, ele fala, olha, não há dolo neste homem. E Jesus faz uma comparação com Jacó. Jacó, quando está lá, vai receber a bênção de Isaac. Ele chega, pede a bênção de Isaac, enganando-se, fingindo de Esaú. E ele recebe a bênção de Isaac. Então, logo que ele recebe a bênção de Isaac, depois chega Esaú ali para conversar com Isaac. Olha, vim buscar a minha bênção. Espera aí. Veio seu irmão antes de você e ele me enganou. Ele usou a palavrinha lá no Antigo Testamento, dolo, que é a mesma palavra que ele fala aqui. Eis um homem, um israelita, em quem não há dolo. Quando André e Pedro fala a Pedro, achamos o Messias, né? E depois Filipe vai lá e fala, achamos aquele de quem os profetas e a lei falam, Moisés fala, né? Ele está se referindo tudo ao Antigo Testamento, e Jesus aproveita essa brecha e também começa a falar do que o Antigo Testamento fala. E o que nós lemos hoje no Salmo 32, com o Charles aqui, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Jesus sabe como tratar a cada um de nós, e Ele sabe como tratar a Natanael, e por isso Ele fala desta forma. Porque Jesus conhece o nosso coração.
Jesus conhece o íntimo do nosso coração. Jesus conhecia a Natanael, ele conhecia o fundo do coração, a ponto de falar que não há dolo, não há engano, não há hipocrisia no coração de Natanael. E aí, quando a gente se lembra desta ideia de hipocrisia, de dolo, né, da sinceridade do coração, nós vamos para os fariseus lá. Lembra que Jesus, no Sermão do Monte, fala o seguinte: olha, não façam como os fariseus que saem nas esquinas das praças gritando e orando em voz alta para que eles sejam percebidos pelas outras pessoas. Mas vão ao seu quarto em secreto, no lugar secreto, a música que a gente cantou. Vai no seu quarto e em secreto fale com o Senhor. Aqueles fariseus tinham orações hipócritas, orações dolosas, orações enganosas. Eram homens hipócritas. Mas aí que está o problema. Deus não se importa com o nosso interior, mas Ele se importa com o íntimo do nosso coração. Ele não se importa com a nossa performance de adoração. O que é a nossa performance de adoração? Normalmente, quando a gente está cantando e louvando ao Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós fechamos os olhos, nós balançamos um pouco o corpo, né? É tudo coisa que a gente vai aprendendo, né? Depois que a gente entra na igreja. A gente vê muitas vezes criancinhas, né, que já aprendem a fazer isso, mas muitas vezes nós estamos fazendo isso para que as outras pessoas façam. Estamos agindo como os fariseus, que muitas vezes ficam nas esquinas das praças orando em voz alta. A gente quer muito mais ser percebido por outras pessoas do que pelo próprio Deus. Isso é uma hipocrisia do nosso coração. Ele não se importa com essa performance de adoração. Ele não se importa com as nossas palavras bonitas, mas ele se importa com um coração quebrantado, um coração quebrado diante de Deus, um coração que tem uma adoração sincera, um arrependimento genuíno, um arrependimento de verdade, porque ele conhece o nosso coração e ele não quer simplesmente um coração hipócrita, mas ele quer um coração sincero, um coração entregue ao Senhor com sinceridade. E ele quer a sinceridade do nosso coração. Mas a conversa ali com Natanael continua. Natanael fala para Jesus, né? Natanael podia muito bem, né? Foi elogiado, podia ter falado, né? Muito obrigado, né? Pela parte que me toca, mas de onde o Senhor me conhece? Não, ele simplesmente fala: de onde o Senhor me conhece? Aonde o Senhor me viu? Como o Senhor sabe quem eu sou? A gente nunca se cruzou, nunca se falou. E aí Jesus fala: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Antes que Filipe falasse qualquer coisa, Jesus já tinha visto a Natanael debaixo da figueira. A grande pergunta que muitos teólogos têm feito: o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Não sei. Não sei, o texto não fala, né? Mas a gente sabe que a figueira no Antigo Testamento representa um lugar de paz e segurança. Quando a figueira era utilizada no Antigo Testamento, era para falar de paz, ou seja, um lugar onde não há ansiedade, onde não há medo, mas também um lugar de segurança, um lugar de proteção. Outra coisa que se fala, e não na palavra de Deus, mas na tradição dos rabinos, dos mestres da época, que a figueira era um lugar perfeito para estudo. Mas a gente não sabe o que Natanael estava fazendo lá. Mas Jesus sabe. Jesus sabia exatamente o que Natanael estava fazendo lá. E eu gosto muito quando o texto não fala as coisas que a gente quer que ele fale. Porque se ele não fala é porque não interessa. A questão é que Jesus faz uma revelação tão surpreendente sobre Natanael, tão importante para a vida dele, que Natanael rapidamente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rei de Israel.
Não interessa o que Natanael estava fazendo, porque Jesus conhece o secreto do coração de Natanael. E Jesus conhece também o secreto do nosso coração. Eu acho maravilhoso quando nós vemos o texto começando aqui, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo criou, e todas as coisas foram criadas por meio do verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. Aquele que fala lá no Antigo Testamento, Isaías 40:15, por exemplo, fala: as nações são como um pingo em um balde d'água. São como pó que se pesa na balança. Agora pensa, se as nações são como um pingo d'água, imagina o que somos nós. O que somos nós diante de Deus? O que somos nós? Talvez um nada. Mas é impressionante quando a gente vai ler em Salmo 139:16. Todos os meus dias foram escritos e determinados antes que cada um deles existisse. Antes que cada um dos nossos dias se formassem, quando a gente nem era embrião, o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias. Nós podemos crer que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sabe de cada detalhe, de cada mínimo detalhe da nossa vida. Irmãos, como nós temos ainda a capacidade de não confiar em Deus, sabendo de todas essas coisas. Como nós temos a capacidade de olhar para esse Deus tão grande e falar: meu problema não tem solução. Como nós temos capacidade de não perseverar, de desistir das nossas orações. Como nós temos a capacidade de falar: Deus não vai fazer nada sobre isso. Nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus, mas esse Deus Todo-Poderoso se importa com cada detalhe da nossa vida. Todos os detalhes foram escritos por esse Deus. É maravilhoso a gente pensar nisso, porque nós podemos confiar plenamente que Ele conhece os nossos medos, que Ele conhece as nossas ansiedades, que Ele conhece as nossas tristezas, as nossas alegrias também. Aquelas orações que nós fazemos no nosso quarto por anos, aquele familiar que a gente ora e não se converte, Ele está escutando, e Ele se importa também com a vida dessa pessoa, e Ele é quem pode transformar essa vida. Ele é quem pode mudar a nossa situação. Nós precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Entender que o caminho dele é o melhor para nós. Nós precisamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Verbo Criador dos céus e da terra, e que também se importa com a nossa vida. Mas é interessante que à medida que Jesus nos revela o seu conhecimento por nós, Ele também se auto-revela a nós para que nós o conheçamos. Jesus foi falando quem Natanael era. Até agora Jesus não falou nada sobre si, Ele só falou quem Natanael era. E isso fez com que Natanael reconhecesse que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Rei de Israel. E ele tem esse encontro com o rei. E ele começa a conhecer este rei. Mas é interessante que Natanael tinha muitas informações sobre Jesus. Natanael sabia tudo ali a respeito de Jesus, de onde ele deveria vir. Natanael sabia que ele deveria vir de uma virgem. Sabia todas as informações, mas não cria. Sabia todas as informações, mas ainda era um homem cético. Mas quando ele começou a conhecer a Jesus, a sua vida começou a ser transformada. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer um conhecimento profundo, porque muitas vezes a gente sabe tudo o que está escrito na Bíblia. A gente sabe ela de capa a capa, a gente sabe todas as informações, mas isso não tem efeito nenhum no nosso coração.
Nós não conhecemos verdadeiramente a Jesus, não temos aquele encontro verdadeiro com o Rei, a ponto de transformar a nossa vida, a ponto de falar como Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós precisamos orar pedindo ao Senhor que o Espírito Santo vivifique esta palavra em nossos corações, para que sejam mais do que meras informações, para que seja um conhecimento verdadeiro, um conhecimento genuíno de Deus, um conhecimento genuíno de Cristo. Pedir que o Senhor transforme a nossa vida, fazer como Ele fez com Augusto Cury, começou lá a ler os evangelhos e o que aconteceu? O Espírito Santo vivificou as palavras do Evangelho em Augusto Cury. Não é simplesmente porque Jesus tinha uma personalidade fascinante e complexa que ele se converteu, mas porque Deus tocou na sua vida. Nós precisamos pedir que o Senhor promova esse encontro, e muito mais do que um encontro, uma caminhada com Jesus, algo constante na nossa vida. Quando nós vamos para o fim de João 21, versículo 2, fala lá das pessoas que se encontraram com Jesus no final. E quem estava lá? Natanael. Porque ele decidiu não simplesmente ter aquele encontro e parar por ali, mas ele quis caminhar com nosso Senhor Jesus Cristo. Andar com Ele, andar dia após dia. Quem dera nós andássemos tanto com Deus que Ele nos levasse como levou Enoque. Nem passar pela morte, ser lá teletransportado direto para o céu. Já pensou que alegria maravilhosa? Andar com Deus, conhecer a Deus mais e mais, conhecer aquele que é o Rei que se encontra conosco, humildes servos, mas nos chama para caminhar com Ele, nos chama para andar com Ele. E Jesus fala: olha, porque você me viu, porque eu falei que te vi debaixo da figueira, você crê? Olha, você verá muitas coisas mais. Vocês, aí ele fala não só para Natanael, mas para todas as pessoas que estavam escutando. Vocês verão o Filho de Deus e os anjos subindo e descendo sobre ele. E aí ele faz mais uma vez, Jesus faz mais uma vez uma alusão a Jacó. Jacó uma vez tem um sonho. E nesse sonho ele vê anjos subindo e descendo por uma escada. E aí o que acontece? Ele muda aquele nome para Betel, né? A gente ouve aquela música, tem anjos subindo, voando neste lugar, né? Essas coisas. Mas o texto fala, olha, tinha anjos descendo e subindo por essa escada, mas agora não é mais uma escada, é sobre o Filho do Homem, porque ao mesmo tempo que Jesus é o Filho do Homem, Ele também é o Filho de Deus. Ao mesmo tempo que Ele tem o contato com o céu, Ele tem o contato com a terra, Ele é a escada que nos liga a Deus. Ele é a escada, a ponte que faz a reconciliação entre o homem e Deus. Através de Cristo, nós temos as nossas orações atendidas. Através de Cristo, nós temos o nosso relacionamento com Deus. Através de Cristo somente, nós podemos andar e conhecer muito mais a Deus. Ele é a escada que substitui o sonho de Jacó. E Ele é a ponte entre o céu e a terra. O texto fala que Ele é o Filho do Homem, Ele se autodenomina. Eu sou o Filho de Deus, mas eu também sou o Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem porque Ele passou por dores, sofrimentos, tristezas, chegou até a morte, uma morte sacrificial, uma morte de cruz, a pior morte da época. Mas depois de tudo isso, Ele foi glorificado. E aí Natanael que nos deu uma informação errada. Ele não é simplesmente o rei de Israel, mas Ele é o Rei dos reis. E Ele está sentado ao lado de Deus, no seu trono, reinando e governando sobre toda a terra, sobre todo o universo. E é com este rei que nós temos este encontro hoje. É com este rei que Natanael teve o seu encontro. E o nosso convite é: venham e vejam. Venham e conheçam a este rei. Venham ter um encontro verdadeiro com este rei, o Rei dos reis.
aquele que tem todo o poder, que tem o cetro na mão, sob quem está toda a autoridade. Venham ter um encontro com este Rei. Que nós busquemos este encontro verdadeiro, um encontro para conhecê-lo, um encontro para conhecer este Rei, assim como Ele nos conhece, com um coração sincero, sem hipocrisia, sem dolo, com um coração com todo o nosso secreto diante de Deus, exposto, aberto para que Ele nos conheça, porque assim Jesus se revelará a nós muito mais do que simplesmente em palavras, mas em vida no nosso coração. Que Deus nos abençoe para que nós possamos nos encontrar com este Rei dos Reis e caminhar com Ele, não por essa vida, mas por toda a eternidade. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos a Ti, ó Pai. E nós Te agradecemos porque a Tua palavra é rica, a Tua palavra fala aos nossos corações. E nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que não haja hipocrisia no nosso coração. Para que a nossa adoração ao Senhor sempre seja sincera, quer levantemos as mãos, quer de olhos fechados, que a nossa adoração seja sincera a Ti. Quer estejamos no nosso silêncio, no nosso secreto, que a nossa oração, que o nosso coração seja sincero diante de Ti, ó Pai. Nos abençoe também, ó Pai, para que o Senhor sonde o mais secreto do nosso coração. Aquelas ansiedades, aqueles medos, orações que nós levamos a Ti, ó Pai. Que o Senhor receba e que o Senhor nos responda, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor também é o Deus que nos criou e conhece cada detalhe da nossa vida. Que possamos Te conhecer também, ó Pai, porque o Senhor, a partir do momento que revela o Seu conhecimento sobre nós, nós começamos a Te conhecer e descobrimos que o Senhor é muito mais do que o Rei de Israel. O Senhor é o Filho de Deus, mas o Senhor é o Filho do homem, aquele que nos permite a ter um contato com Deus, nos permite a ter esta reconciliação, porque nós estávamos mortos e através de Cristo a nossa vida foi restaurada, e agora nós podemos nos achegar livremente a Deus, porque Cristo é o Rei, o sumo sacerdote que está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Que nós Te conheçamos mais e mais, muito mais do que simples palavras, mas de coração, de andar em profundidade, ó Pai. Nos abençoe nisso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Na vida, nos deparamos com a necessidade de mudanças. Algumas avassaladoras e outras mais tranquilas. O que sei é que aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados. Uns tiveram suas vidas transformadas, outros optaram seguir seu próprio caminho. Mas a verdade é que ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas atitudes, palavras ou por um olhar de ternura. Temos a oportunidade de ter nossas vidas transformadas por Jesus. Encontros que transformam vidas. A série de outubro da Igreja Presbiteriana Shalom.